psicóloga, né, Olá, escritora. Tudo bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Desculpe o horário, mas eu tive uma ligação, a ligação até pertinente para a live, tá? Que era um pedido de socorro, um Nossa, pedido de ajuda. Então, assim, eu precisava estar fazendo esse acolhimento pelo WhatsApp e eu falei, vamos lá, tem que ir lá para também compartilhar e trazer essas informações, porque essa a demanda é grande. é É verdade. grande. A gente tem vivido uma época, né, doutora, muito difícil. As pessoas estão adoecidas emocionalmente. E eu queria que você começasse falando sobre isso, esses dois polos, né? Umas que não sabem para quem pedir ajuda, o outro polo que a pessoa não sabe como pedir ajuda. Por exemplo, muitas pessoas têm vergonha de pedir ajuda, né? Eu não estou bem, mas eu vou ficar calada, vou levando aqui, vou empurrando com a barriga. E já outras querem pedir ajuda, mas não sabem exatamente para quem pedir. A senhora pode começar falando Sim, sobre isso para gente? sim, realmente. É, eu falo que existem nichos. Tem um nicho que esse que não sabe pedir ajuda ou não tem vergonha de pedir ajuda, falar que está no sofrimento é muito baixo no nicho da parte da religiosidade. Muitos, se for fazer uma pesquisa, tem vergonha de dizer que é um pastor, que é um missionário, que é uma diaconisa da igreja. Então, esse nicho tem crescido dentro das igrejas. Uhum. Então, o meu projeto, até mesmo para agora, está palestrando, né, quanto ao livro que foi lançado, dentro. O primeiro, né, objetivo meu é palestrar dentro das igrejas. Falar que sim, eu sou da Igreja Batista. Eu sou da Igreja Batista, mas e qual o problema? Assim, e por que não falar para o colega do lado, o irmão do lado, que eu também preciso de ajuda profissional? Então, ainda tem aquela frase, ore por mim, mas dá continuidade. Ore pela minha saúde emocional, porque eu não estou sabendo lidar com o problema. Um exemplo, do meu filho que é adolescente, mas é assim, ore por mim. Mas é preciso o quê? Juntar a parte certa, né, de estar orando, mas ore por que eu venha encontrar uma psicóloga para poder estar me ajudando, né? Capacita aí, me mostre qual médico eu devo, né, estar procurando. Então, esse é um nicho. O outro nicho também é a faixa dos idosos também, tá? Eles têm crescido nessa questão do suicídio nos idosos. No livro vem um psicogeriatra do Sul falando sobre isso, o Dr. Marcos Paulo, falando que os idosos, eles não falam. Eles cada vez mais vão se isolando. Acho que não perdeu todo o papel para a família e assim vai abandonando as suas atividades. Então é preciso também estar tendo cuidado também com o olhar para esse, tanto para os que estão dentro da igreja, Sim. estão pedindo socorro, mas não sinalizam. Sabe, é um mixer de sentimento. E também para essa faixa etária idosa. Outra também, as crianças. Tem um capítulo do livro com uma neuropsicóloga que vem falando sobre... Tem sido muito cedo a faixa etária do índice do suicídio. Antigamente era 16 anos, agora está com 14 anos. Nossa. Então, vamos ficar atentos. É sério mesmo esse assunto. E eu gosto quando vem, sabe, lives e profissionais como, né, vocês estão aí abraçando e desconstruindo. É preciso muito ainda estar realmente falando. Não, Quanto mais falar sobre suicídio, mais vai alarmar, né? Eu falo isso no meu capítulo. Vai alarmar que tem prevenção, tem tratamento. E o mito é, se falar sobre suicídio, vai alarmar e a pessoa vai cometer... Não, pelo contrário. Quanto mais você fala que tem saída, tem solução, tem luz no fim do túnel, é apenas um momento que você está passando, mas que tem sim família que vai te acolher. Então tem que falar.
É verdade. E eu queria, doutora, que você falasse um pouquinho sobre os sinais. Quais são os sinais Sim. de alerta, né? Que, por exemplo, os pais dessa criança de 14 anos devem ter, né? Porque isso é muito grave. Principalmente, eles estão sendo bombardeados aí pela internet, pelos computadores. Eles estão imersos, né? Praticamente o tempo todo, porque a escola agora é online, né? A gente vai, eu tiro aqui pelos meus filhos, eles vão 2 vezes na semana apenas presencial, então não pode chegar muito perto das pessoas, então aquele contato físico já não pode ter mais. Então, assim, eles já gostam de computador, e aí já vai assistir aula no computador. Depois tem que fazer estudar no computador, depois o lazer vai voltar para o computador, né? Tá sendo bombardeado aí essa informação e afastando a socialização física, digamos, né? De se encontrar, de bater um papo. Como administrar isso, doutora? Exatamente. Como administrar, você falou assim, a chave, né, fundamental, que é saber administrar em tempos, né? Porque vivemos um momento atípico. Então, como que o adolescente, os jovens, enfim... Opa! Deixa eu posicionar aqui de uma forma legal. Então, como que ele vai saber administrar essa questão? Primeiro, falar aquela palavrinha não pode chegar perto, não poder estar em certo lugar. Isso para os jovens, né, é uma questão assim, como assim? Não posso estar aglomerado, não posso, enfim. Então, eu falo que o responsável, ele precisa estar conversando, dialogando demais com esses jovens, porque para ele não compreender como que está sendo proibido, mas é uma questão apenas que, do momento, vai passar, que ele possa ter outros métodos. É preciso criar outros métodos para estar ali fazendo essa interação social. Usar aí a imaginação, seja, faz um grupo no WhatsApp, enfim. Use outros métodos que seja, né, da questão tanto também da prevenção, tá? E quanto aos sinais, foi o que aconteceu hoje, a jovem, né, 30 e poucos anos, ela já colocou no Facebook uma mensagem, sabe, de despedida para quem... Então já fique alerta, eles colocam, eles sinalizam no status, então os pais fiquem atentos aos status com música muito, muito deprimente, aquela tristeza recorrente, aquelas frases muito fúnebres, pessoas que começam a doar o seu objeto. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Eu estou aqui com a minha caneca, linda e maravilhosa, né, do livro. E o que acontece? Aí daqui a pouco, eu sempre estou com ela e eu falo, fica para você? E a pessoa, peraí, ela estava tanto tempo numa depressão, numa tristeza recorrente, e ela está desfazendo da caneca dela que ela mais gosta, que ela já está se desfazendo. Os sinais são 2. Verbais, eu não aguento mais isso. Eu não sou útil para ninguém. Tanto faz eu estar viva ou não estar. Essas frases, então, ficar atento. Não é... Tem uma questão que no livro eu falo, não é para chamar atenção. Quando o jovem fala dessas... eu não queria dar trabalho para vocês. E bate a porta do quarto. Fica atento. Fica atento mesmo. Por quê? 90% dos casos, a pessoa, ela foi sinalizando, como você perguntou, né? Quais são os sinais? Ela foi sinalizando. Ela não acordou assim do dia. Não. O que ela fez? Ela doou um objeto? Ela começou a ter essas frases? Essas frases são os sinais verbais. Sempre o suicídio, doutora, ele está ligado diretamente com a depressão ou não? Não. Não necessariamente. Por quê? Existem fatores. Existem os fatores externos e fatores internos. Então, até isso no livro, né? Quem puder, o link está lá na bio do meu Instagram. Como ter acesso a esse livro? Porque esse livro, eu falo que ele é um manual para o familiar. Porque às vezes o familiar não... Como que eu vou agora, né, estar ajudando? Como proceder? Então, esse livro vai ajudar muito. Né? Aquele que quer ajudar, a esposa que quer ajudar o marido, a mãe que quer ajudar, enfim.
Então, vamos lá. O que acontece? A última pergunta agora foi, que eu falei do link na bio. Eu te perguntei sobre o link, se tem a ver a depressão com A suicídio. depressão. Não vamos, tá? Vamos desconstruir esse pensamento. Depressão, suicídio. Não. Pode ser o transtorno do humor. Kênia, que tipo de transtorno de humor pode, então, estar, né, sendo gatilho para um futuro suicídio? Pode ser o transtorno bipolar, tá? O índice do transtorno, aí quando tá lá o índice de qual o transtorno ao suicídio, né? Associando. Transtorno bipolar, esquizofrenia, o transtorno de personalidade borderline. Então, não é só apenas a depressão. E tem também... Eu queria que depois você explicasse um pouquinho para as pessoas entenderem a diferença desses transtornos, assim, rapidamente. Tá, no geral, né? Tá isso, bom. No geral, então, isso. E tem um outro também muito agora pertinente. Nesse momento, o índice, né, do ano passado para cá, ele aumentou. Por quê? O momento do desemprego, a questão da pandemia em si, foi gerando a ansiedade, da ansiedade já desencadeou a depressão e também. Então, não é apenas a depressão. Tem os fatores como desemprego, a questão financeira. Já atendi pacientes que tentaram, esse era um homem, tentou o suicídio, mas foi da separação, tá? Então, o divórcio, logo no início. Então, são N fatores, não é apenas a depressão. Tem fator financeiro, pessoal. Fala um pouquinho, então, desses transtornos, só para as pessoas terem uma noção. O bipolar é aquele que cada época ele está de um jeito. Um dia ele está muito eufórico, aí daqui 2, 3 semanas ele já está muito triste. É mais ou menos isso. Também, como ele é um transtorno do humor, né? Ele tem a fase mania e euforia. Então, na fase que vem mesclando aí de semanas, ele pode estar super agitado. Eu já presenciei a fase da euforia, que é o comprar demais, não dorme, não tem aquele sono. Eu presenciei esse do transtorno bipolar, de ter 2 horas de sono e tá bem. E isso, assim, recorrente. Eu falei, gente, como pode? É porque era a fase da euforia. Esse é um sinais do transtorno do humor. Então, não é aquela questão assim, estou de manhã alegre e à tarde estou triste. Não. Tem muito a ver com neurotransmissores. A genética também, tem um fator genético. Tá? Então, a questão do transtorno do humor, o bipolar, tem que estar atento a que fase que ele está. Na mania, ele está aí na compulsividade, entra a depressão nessa parte, que ele se isola, não quer falar com ninguém, mas a mesma pessoa, né, quando passa semanas, tem aquela fase da euforia, que está brilhante, está comprando, tá tudo, sabe, é 880. E isso é realmente isso, né, doutora? Sim, porque o outro, ele não sabendo compreender, como que o outro vai lidar quando ele está na fase como é que eu falo? Da mania, que é a fase mais para baixo, não quer falar com ninguém, não quer ver, os amigos querem, eu quero ir na sua casa, não tô bem, não quero falar, eles falam no celular, eu não quero falar. Você, por favor, não... Então, como que o outro vai compreender? Então, sofre o que tem o transtorno, porque ele está ou na mania ou na euforia, e sofre também aquele familiar, né, o amigo que não... Como que eu vou ajudar? Como que eu vou chegar, né? E aí, como ajudar? É verdade. Esse é o bipolar. Esse aqui, né? Isso. E o borderline? Borderline? O border, ele é o transtorno de personalidade. Ele tem a questão de ser muito em excesso e ele não aceita um exemplo. Vamos lá, a rejeição. Para o border, a rejeição é o fim do mundo.
ele não sabe lidar com a questão do não. Para ele tem que ser tudo, diz, né, Freud, né, que é a questão do id, ego e superego. Para ele tudo é prazer, tudo é sim. Ele não tem aquela questão de, um exemplo, o sinal tá ali, isso a pessoa sem, que não tenha o transtorno, vamos lá. Tá ali o sinal, ele sabe que deu 11, que deu antes das 11, não pode passar, a pessoa para, o border ele vai. Ele não tem essas regras. Para ele é tudo muito intenso. Então, já aconteceu porque eu tenho uma amiga queridíssima e uma questão assim de uma foto que não está centralizada já é um gatilho para ter assim aquela explosão. É uma explosão que você fala assim, caramba, Surreal. Foi é muito explosivo, tudo é muito. Então, aí se você perguntar assim, e aí? Como que entra a parte agora aí do tratamento? No border, é preciso, né, tanto para o border como para o transtorno bipolar. A medicação, né, a doutora Lorraine está aí, lindíssima, sempre falando da medicação que é importante sim, que é o estabilizador do humor. O lítio, né, o carbonato do lítio é um dos que já é indicado, porque estabiliza essa questão de não ficar, ele equilibra. Então, estabilizador do humor, antidepressivo. Aí eu fui no modo geral. Não, amei a explicação. Até aqui a Beleza do Caminho está perguntando o seguinte: depressão pode evoluir para borderline? Então, esse caso da minha amiga, ela no evento, né, por ela ter o transtorno de personalidade border, tem momentos, lembra da fase? De depressão. Não é que a depressão pode... Não, tem que estudar e aplicar a anamnese para ver se na família, algum familiar, né, tem algum tipo de transtorno psiquiátrico. Isso na anamnese. Eu não posso... Então. O border, não é que é preciso que na família tenha histórico de transtorno psiquiátrico. Certo? Então, tem que estar fazendo a anamnese. Aplica-se o questionário e vai ali fazendo as perguntas. Eu conheci um jovem que, a partir... que também tem outro fator também, né? São os fatores externos. O uso de substâncias da droga, que foi, assim, intensa, alarmou o que estava quietinho, a bipolaridade. O tio tinha um transtorno psiquiátrico, mas se ele não tivesse usado intensamente todos os tipos de droga, o psiquiatra, né, fez a evolução comigo, falou, talvez não ia despertar, não ia acordar, mas por isso não pode ter essa junção, né, de tipos de substâncias, aí já tem a família, então a pessoa vai acordando o vulcão, que aí nesse caso foi o do rapaz. Nossa. E, doutora, tem tratamento para esses transtornos, né? Quando a gente identifica, existe um tratamento, há um controle sobre isso, para se evitar chegar ao suicídio, por exemplo? Isso, vamos lá, isso mesmo. Para que não venha, né? Por isso a importância do livro. Quais são os tipos de tratamento? Primeiro, a família. Eu sempre falo que a rede de proteção são os familiares, os amigos, né? Você tem um grupo na igreja, aquele grupo abraçar, sem julgamento. Então, quando você já começa se sentindo acolhido, e o amigo fala, vamos buscar ajuda? Vamos buscar nessa questão aí o psiquiatra. O psiquiatra, ele vai aplicar
os questionários, tem a aplicação do teste, tem uma bateria de exames, né? Ele vai ver, ele vai avaliar. O psiquiatra vai avaliar. Vamos fazer aí né, a questão neurológica? Vamos. Então, são vários, e até mesmo essa junção com o terapeuta que chega até o nosso consultório. Porque quando já faz aí o fechamento do CID, né? Porque vem o CID-10, nós vamos trabalhar em cima daquele diagnóstico. No final, foi diagnosticado como bipolar, aí como que você vai lidar? Como você vai administrar? Medicação também, né? Que eu já falei sobre os estabilizadores do humor, antidepressivo, que também é uma das formas do tratamento. Então, tem a importância de vários profissionais, neuropsicólogos, neuropsiquiatras, os psicólogos, neurologistas, enfim, vários e vários e vários. É preciso, junto, claro. Tem a religião? Tem. Vamos apoiar também. Verdade. Inclusive, doutora, eu recebi uma pergunta exatamente falando disso daí no meu Instagram, e a pessoa perguntava assim, ter depressão significa que eu estou longe de Deus? E aí eu achei tão forte aquilo, porque assim, a depressão, até Elias, que tinha acabado, né, de realizar um milagre maravilhoso, né, um homem usadíssimo por Deus, e de repente ele quis ir para a caverna. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse mito de, nossa, será que eu estou muito longe de Deus? Nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Né? Será que aconteceu? Por que eu tenho depressão? E aí eu queria que você explicasse também por que as pessoas têm depressão. É genético? É uma situação conflitante? É um problema não resolvido? O que acontece? Então, a primeira pergunta é: ter depressão é estar longe de Deus? Não. Não, porque nós somos seres humanos, nós, né, carregamos emoções. E quais são os fatores? Pode ser genético, né? Eu atendi uma paciente que a bisavó já sofria de depressão, a avó, a mãe, e eu estava atendendo a filha. Então, pode ser genético, pode ser também uma notícia abrupta, né? Tem um luto, pode ser um luto, o divórcio desse rapaz que ele foi para terapia. Então, fatores pode estar desencadeando a depressão, pode, não sabendo administrar, né? Não buscando ajuda, porque a pessoa primeiro ela fica naquele luto intermitente, mas tá no luto, mas busca ajuda profissional, para que não venha, né? E no final está na estatística do suicídio. E quando eu sempre vejo essa passagem de Elias, e eu vejo que, como, né, o ser humano, como qualquer outro, ele, no momento, ele não sabendo, né, administrar a notícia. Qual foi a notícia que ele teve? Nossa, querem minha cabeça, né? Foi a Jezabel, não foi isso? Eu vou morrer. Então a notícia abrupta para ele foi tão abrupta que ele desejou a morte. Então tem que perceber que, de acordo com enfim, cada um recebe a notícia, muitos com uma inteligência emocional, sabendo equilibrar, mas outros falam: meu Deus, eu prefiro a morte do que isso. E eu sempre vejo que isso, eu li no artigo que pessoas que cuidam, né? Pessoas que cuidam de gente, é preciso cuidar da mente. Nossa, tá? que forte. Vamos repetir essa frase aí. Eu tô resumindo. Pessoas que cuidam de gente, é preciso cuidar da mente dessa pessoa. Eu vi uma notícia de um pastor lá dos Estados Unidos, eu vi no Instagram, enfim, ou na própria internet, que ele tinha um projeto voltado para pessoas que tinham passado por depressão
E ele cometeu o quê? O suicídio. Ele cuidou de todo mundo, mas não cuidou De si mesmo. da saúde dele, da saúde emocional. Então, ele não tinha Jesus? Não, pelo contrário. Ele não sabia lidar com tanta demanda, tanta situação. Tem uma coisa que eu sempre falo, gente, nós não somos mulheres maravilhas, homens, vocês não são super-heróis, nós não somos fortes. Tudo bem não estar bem. Tudo bem você acordar e falar, eu preciso de ajuda. Então liga para o amigo. Não fique com aquela, né, se eu pedir ajuda eu vou ser visto como um fraco na empresa. Não, pelo contrário, peça ajuda. Então essa sobrecarga que o homem, então, né, nos estudos diz que o homem ele não quer mostrar que ele precisa de ajuda de ninguém. Ele vai conseguir. Então, pelo contrário, então, desconstruir realmente, de fato, a sociedade precisa ser psicoeducada, que nós não somos sozinho o tempo todo, nós não somos fortes, nós precisamos das amigas. Gente, se eu não tenho aí as amigas terapeuta para me ouvir, como que vai minha demanda? É verdade. Engraçado, você falando aí, doutora, como faz bem, né? E eu aconselho isso para todas, até quem estiver nos acompanhando aí, aquele passeio com as amigas. É uma terapia que eu recomendo pelo menos uma vez por mês para todas. Diário, né? Mas assim, devido à correria a gente nem consegue, mas pelo menos uma vez por mês. Sai só as amigas, sem filho, para ir lá conversar e rir, né? Esses dias a gente saiu, as amigas, né? As minhas amigas, e nós rimos tanto. A gente fez tão bem. Aí depois a gente ficou mandando mensagem uma para outra. Temos que fazer mais isso, foi super legal, né? E a gente viu que uma precisava, às vezes, mais de apoio do que a outra, e a outra confessou algumas coisas e a gente riu uma da outra. Eu também estava pensando nisso. Então, assim, foi muito legal, né? Eu acho que às vezes são pequenas coisas que faz diferença. Porque às vezes você na sua casa ou na minha, e a gente só postando nas redes sociais, aparentemente está tudo bem. Mas como que eu vou saber se você está bem se a gente não sentar para conversar? Se eu não olhar no seu olho, né? E falar, Kênia, como é que tá? Vamos tomar um chá, vamos, né, tomar um sorvete, vamos jantar juntas, né? Eu acho que isso já é uma ferramenta, né, doutora? O que você acha? Exato. Sim, fundamental. E a Maria do Carmo aqui, ela colocou que começou a fazer isso uma vez por mês e se sentiu muito bem. Exato, reforça. Tudo que faz bem, reforça, não para não. Verdade. Então, o que acontece? Quando você fala que tem essa rede de apoio, libera, né, a questão de estar bem conversando, neurotransmissores, que são os neurotransmissores do bem, que é a serotonina, endorfina, coisas que a pessoa precisa tomar o medicamento, que é o antidepressivo, com esses neurotransmissores sintéticos. E você, naturalmente, conversando com as amigas, está sendo liberado. Olha que incrível! Então, se as pessoas soubessem que a questão do cronograma... Bom, eu tenho um cronograma tão atarefado, mas espera aí, eu preciso tirar... Eu falo que é o dia do... Para mim, eu amo o dia do nada. É aquele dia que eu tô, assim, de pijama. E eu... Para mim, assim, eu acho que é um jato de neurotransmissores do bem para mim, que é muito relaxante. Eu me sinto, assim... coloco tudo em dia... O filme, eu amo o dia do nada. Então, que cada um, né, homens e mulheres aí, venham perceber assim, como que eu posso, né, estar investindo na minha saúde mental. Por quê? Aí fala assim, por que a Kênia está falando sobre ter essa conversa com os amigos, as amigas também, vai ao shopping, nem que seja só para respirar, fazer um passeio, não precisa... a questão da compra, cuidado com a questão das compras, mas conversar, né? Tomar esse chá, aqui é o açaí. A gente fala assim, açaí. Então, por que é tão legal, tão bacana, gente? Primeiro, você, ao conversar com a outra, foi feita essa pesquisa que
ajudar o outro te faz bem. Isso também é liberado. Então, Deus é incrível, gente, quando ele fez tudo bem pensado. No momento que você está conversando com a amiga, passando experiência, passando ali, sabe, esse bate-papo, esse feedback, está te fazendo bem também. Você está ajudando a amiga e está te ajudando também. É uma troca de... É incrível, não tem preço. O que custa? Então... Pode falar, doutora. Então, assim, vamos iniciar, né, como é visto a questão do Janeiro Branco, aproveitar que está 2021 aí, qual o comportamento que você, ano passado, né, as pessoas não tinham? Eu quero agora começar esse ano diferente. Inclua no cronograma, né, se é uma saída com os amigos, se vai fazer essa questão também com você, que também tem isso também, né, tem aquele momento que você precisa... Sabe? Botar aquele pijama de bolinha. Aquele banho ficar... mais demorado, né, doutora? Porque, olha, banho as mães, depois que tem filho, aquele banho demorado se torna cada vez mais raro, né? Se o marido não estiver em casa, se alguém não estiver em casa, se os filhos forem pequenos, então esquece. Aquele banho com a porta aberta para sair correndo. Tudo corrido. Isso é estressante para a mulher. E tem uma neuropsicóloga que eu vi alguma coisa na internet que ela falou que se a mulher, qualquer um, vou colocar aqui qualquer um, pudesse pegar a melhor, eu vou falar agora por mim, né? Peguei a caneca. Quando você tira um dia para pegar, por que não, gente? Para que você vai colocar a melhor toalha de mesa uma vez no ano? Não faça isso. Coloque sua melhor roupa assim, não precisa ter um dia especial. Então, quando você cria esse hábito, olha a dica aí, gente. Criar esse hábito de pegar a sua taça. Você vai abrir a taça só no final do ano? Então, tira um dia. Hoje eu coloquei ali, né? Para daqui a pouco pegar a taça. Pega o suco de uva gelado. Eu uso pérgola. Estou fazendo a propaganda aqui. Então, faça isso. Não tem, assim, hoje não tem data, não precisa ser data especial. É auto-amor. É fazer isso por você. Verdade. Então, você faça isso. Pega essa... Eu conheci uma senhora que ela só colocava uma colcha bem bonita no Natal. Forrava a cama dela. O ano todo você fica com um lençol velho? Por quê? Você tem que ver seu quarto bonito, né? Sabe? Verdade. Libera. Você vê aquele ambiente gostoso da sua casa. Quando você vê o ambiente gostoso, libera neurotransmissores. Respira, você fala assim, eu estou no lar. Não é aquela casa bagunçada. Se essa saúde mental estiver bagunçado, a tua casa fica desorganizada, fica um pouco em cada cômodo. Então, organize essa saúde mental que a sua casa vai fluir. Ela pode ser simples, mas com todo cuidado, aquela, sabe, simplicidade. Isso é o cuidado com a saúde mental. Doutora... Então, vista com a melhor roupa, não guarde o perfume, coloque seu melhor perfume, sua melhor roupa. Isso aí. É verdade. Importante também, doutora, você avaliar na sua vida o que está tirando a sua alegria, né? O que está acontecendo? Eu acho que essa autoanálise ela é muito importante. Porque muitas vezes a gente até tem assim, uma noção que tem alguma coisa errada, mas você vai empurrando com a barriga, você vai deixando. Agora, o buscar ajuda antes facilita muito, né, doutora? Comecei algo bem. Eu já estou percebendo que tem alguma coisa errada. Eu vou buscar ajuda. Tem mais facilidade aí desse tratamento, né, doutora? Sim, né? Eu sempre digo que você analisar o pensamento pela manhã, você acordou. Não acorda no pulo, não. Né? Não acorda no pulo, não. Faz esses 5 minutinhos de... Olha o hábito aí. Anota aí, outra dica. Como é o meu acordar de manhã? Porque a forma que você acorda, o seu dia vai ser respingado. Se eu já acordar... Meu Deus, estou atrasada. Como que vai ficar? Não tem qualidade, você não consegue prestar atenção no sol. Uma amiga minha,
ela de manhã bem cedo, ela estava no ponto de ônibus. Eu achei incrível a simplicidade. Ela estava no ponto de ônibus, 6h40 da manhã, e ela tirou uma foto do flamboyant, uma árvore que tem umas flores vermelhas. Então, ela já tem ela é psicóloga, né? Então, ela já tem essa questão de você perceber momentos. E ela botou assim, gratidão. Que lindo, né? Quem que 6h40 da manhã no ponto de ônibus já vai começar o dia percebendo essas coisas. O dia dela, para ela, foi incrível. Para ela foi um dia maravilhoso. Mas a pessoa que acorda, que, tô atrasada, não tenho tempo para ver se tá nublado, se o céu tá azul. Gente, você vai psicossomatizar. Você vai começar a ter a questão de gastrite, úlcera nervosa, ansiedade. Então, de manhã, como que você acorda? Isso é o cuidado. Claro, gente, eu sou mulher, sou muito vaidosa com aplicação de unha, eu gosto de aplicação de cílio, tudo sim. Mas também tem que ter o autocuidado, tem que ser de dentro para fora. Porque eu vejo mulheres lindíssimas, mas como que tá por dentro? Então, quando o autocuidado é de dentro para fora, flui. Então, ao amanhecer, faça isso, faça essa análise. Como que você tem acordado? Grata ou já no corre-corre? Aí foi como você falou, aí chega à noite, já chega no corre-corre, aquele banho corrido. Gente, relaxa, vai tomar aquele banho, sabe, assim, obrigado. Eu sempre falo assim, na hora de dormir, né, o banho da noite. De 0 a 10, que nota que eu dou hoje pro meu dia? Aí eu vou lá e nota 6. Aí eu falo assim, peraí, por que eu dei nota 6 hoje? Eu tenho que ver qual foi o meu comportamento, que eu dei a nota 6, que eu preciso mudar para amanhã não ser 6. Para amanhã eu ter um autocuidado. Aí eu vejo assim, caramba, eu dei nota 6 porque eu não tomei água, eu não bebi água. Eu poderia ter bebido mais água. Então você vai fazendo psicoeducação do comportamento. Nossa, amei essa. Psicoeducação. Exato. Tem a psicoeducação alimentar, tem psicoeducação agora que fala do treino, né, fitness. E por que não a psicoeducação do comportamento, do seu sentimento? Como que você vem... A pessoa, um exemplo, a pessoa acorda de manhã e fala, eu tô me sentindo tão mal. Já acorda assim, como que vai ser o dia dessa pessoa? Então, vamos lá. Se você acordar, eu tô me sentindo tão mal, não dormi bem. O que você tem que fazer? Peraí. Qual foi o gatilho que me fez já acordar assim? Foi uma briga? Foi no trabalho? Então, a pessoa ela tem que fazer a pergunta e fazer esse autoconhecimento, essa reflexão. O que aconteceu ontem? Foi uma briga com a amiga? Foi na família? Eu me desentendi? O que aconteceu? Não é fazer essa correria. Não tem tempo. Não. Para. Foi como você falou, já começa de manhã. Faz essa análise, para não crescer, né? Para não realmente não fazer isso. Doutora, eu quero agradecer a sua participação. A gente está batendo já 1 hora de live aqui. Dizer que é sempre muito bom estar com você. É um assunto muito pertinente, né? Mas eu quero abrir um parêntese aqui, né? Do quanto a gente aprende todos os dias nessas lives. E a gente aprende com a Bíblia também, né? Engraçado. O que Freud explica tá na Bíblia também, né? Traduzindo, tá lá na Bíblia. Toda teoria foi tirada da Bíblia. Exatamente. E Deus vai explicando isso pra gente de uma forma tão linda, porque eu percebi durante a minha vida que quando eu começava dizendo coisas ruins se aproximavam de mim. Quando eu começava dizendo coisas boas aconteciam para mim. Quando eu fazia uma gentileza no trânsito, lá na frente alguém fazia para mim. E eu falei, peraí, né? Vamos começar a profetizar coisas boas. E eu decidi que isso é uma decisão. A partir de agora, eu quero viver o extraordinário dessa terra. Então eu vou tirar da minha vida, eu vou todos os dias me policiar para tirar aquilo que está tirando a minha paz.
né? E eu aprendi uma frase que ficou guardada no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando eu mudo, tudo muda. Porque se eu não mudar, nada vai mudar. Né? Porque se não adianta eu ficar aqui só te falando, ai, doutora isso, ai, doutora aquilo, mas eu não tomo postura. Porque às vezes a situação tá requerendo a nossa postura, né, doutora? Exatamente. É a prática também. Essa questão mesmo de, como é que fala? A atitude. Então você vem aí, faz o planner, aproveita que é o início, então eu preciso mudar. E tem aquela questão, ou você muda, ou tudo se repete. Não é questão do ano, entendeu? 2021 vai ser melhor. Não. É o seu comportamento que vai, né, a sua decisão, como você falou, que vai te fazer e proporcionar uma saúde melhor, qualidade de vida. Não é o ano, é você. É a sua decisão e a sua escolha. Então, escolha pela saúde mental, por qualidade de vida. E é lindo isso, né? Porque a Bíblia fala assim, como você pensa sobre a sua alma, assim ela é. Então, assim, fica essa pergunta. O que você tem pensado de si mesmo? Que você é um fracasso? Né? Que você não vai dar conta? A maioria dos pensamentos das pessoas hoje, por exemplo, que são bem-sucedidas, elas erraram muitas vezes para chegar até lá, né? Hoje, assim, eu tô com 4.300.000 curtidas no meu TikTok. Aí as pessoas chegam para mim e falam assim, Kézia, como é que você conseguiu isso aí? Eu falei, gente, o que eu fiz de vídeo que não deu certo, não tá escrito. Porque é o tempo, é o processo, é de você insistir e ouvir a voz de Deus naquilo que você sabe que vai dar certo. Então, assim, você vai errar. Vai ter coisa que vai falar assim, isso não adiantou nada, eu achei que era certo. Mas se não houver a persistência, não vai conseguir, né, doutora? Exatamente. Exato. Falou tudo. Doutora, quero te mandar um beijo no seu coração. Obrigada, continue com esse trabalho lindo que você está desenvolvendo. Que Deus continue te revestindo de sabedoria, de capacidade, porque eu vejo isso como uma missão, né? Não apenas um trabalho, mas um propósito de vida. E que faz toda a diferença. E eu brinco, gente, o psicólogo, o terapeuta, eles têm uma palavra que vira uma chavinha, assim, que a gente começa a entender a coisa que antes estava lá travada, né? Então, isso é um dom. Parabéns, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Deus abençoe sempre a todos. E continue com esse trabalho lindo que vocês têm feito, gente. Amém. Lindo, incrível. Ó, pessoal, a gente fica por aqui, mas tem mais live durante aí a próxima semana. Lembrando que essa live vai ficar gravada, se você quiser compartilhar com alguém aí, você sabe que está precisando. E um beijo, doutora, no seu coração. Até a próxima live. Fica com Deus. Até